Olá, sejam todos bem-vindos, todo mundo está entrando. Já chamei o Victor Oliva, estou no aguardo. Tudo bem com todo mundo? Esperando o Victor Oliva. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Prescott. Acabei de ficar sem luz, voltou umas 4 vezes já. Espero que eu enfiei um monte de lanterna aqui. Espero que dê certo. Vamos ver. Aguardando só o Victor Oliva entrar para a gente começar. Para quem quiser mandar pergunta, é melhor do que escrever no chat, na parte de comentários, tem a caixinha de perguntas, eu consigo ler mais facilmente, então fica melhor. O Vitor Oliva entrou, já enviei a solicitação. Ah, consegui. Tudo bem, Vitor? Oi, Roberta, como tá? Tudo ótimo. Já temos agora 22 pessoas aqui acompanhando. Que bom. Para quem está chegando agora, meu nome é Roberta Prescott, eu sou jornalista do Adestramento Brasil e a BPSL me convidou para estar conduzindo o bate-papo com diversos criadores na série Por Dentro da Criação. E a entrevista de hoje é com José Vitor Oliva, da Codelaria Ilha Verde. Zé Vitor, eu dei um disclaimer aqui antes que a minha casa tá faltando luz, tá? Então já fiquei sem luz umas 3 vezes. Eu enchi de lanterna, tá na conexão da rede celular. Então, se eu ficar tudo escuro, vocês já sabem o que é, tá bom? Sem Seja problema. muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de um assunto que eu adoro, porque você sabe que agora na pandemia eu parei de fazer o que eu sempre fiz e estou me dedicando 100% à fazenda, 100% a criar cavalo de dressagem. Então, para mim é um presente falar de cavalo, e principalmente com você que gosta tanto de dressagem. E como foi essa quarentena na fazenda? O que você aprendeu nesse último quase ano já, né? Eu nunca fui tão feliz, Roberta. É assim, é óbvio que meus negócios sofreram muito, como de todo mundo, não é? Óbvio que no começo deu um frio na barriga. Eu falei, e agora? O que, que vai ser? É, enfim, eu fiquei muito, muito, muito tenso, mas de repente fui vendo que não era bem assim, que dava para fazer de uma outra forma, e os cavalos me ajudaram muito, a família ajudou muito, a família toda junta foi a primeira. Olha, Roberta, eu conheci minhas filhas melhor, que é as minhas É. filhas menores. Ficar com elas foi uma diferença muito grande. Os meninos eu já conheço muito bem, são ótimos, mas as meninas eu conheci, cada detalhe da vida delas foi excepcional. Que legal, esse último ano tem sido um desafio para todo mundo. Bom, para começar nosso bate-papo, aproveitando aí que você ficou também na fazenda, a Codelaria Ilha Verde, vocês criam cavalos no Brasil, exportam muitos cavalos para a Europa, mandam um cavalo para lá, onde está o João Vitor Oliva, seu filho, competindo. Como que você avalia a receptividade dos cavalos brasileiros na Europa? Como esse mercado evoluiu? Que balanço que você faz? Bom, primeiro a gente tem que falar do cavalo lusitano, não é? O cavalo lusitano sempre foi uma promessa. Desde que eu comecei a criar, o cavalo lusitano é uma promessa, daqui quanto tempo, daqui 5 anos, 10 anos e tal. Não é mais, é uma realidade. O cavalo lusitano está nas Olimpíadas, às vezes com 6, 7, 8 cavalos, está em todos os campeonatos. O cavalo lusitano é um cavalo que está próximo dos 80 pontos, está aí fazendo com o Equador uma pontuação altíssima. O cavalo lusitano tem hoje criadores inacreditáveis, gente que conhece cavalo demais, gente que veio, gente que está fazendo o mesmo protocolo dos cavalos alemães. Então, assim, na minha opinião, o cavalo lusitano já chegou, vai chegar muito mais longe, precisa de investimentos, como
o que está sendo feito lá com o João, da Horse Camp Line, que é uma empresa de duas pessoas que são esportistas, né? O Thiago e o Gonçalo, eles são esportistas, então eles entendem bem o que é um investimento em esporte, o que, na minha opinião, é um investimento mais correto, não é? É você investir no Lusitano para dressagem, na minha opinião, não é? E para mim, o começo de um futuro do Lusitano foi quando a gente começou a pôr cavalos aí fazendo não só o Equador, mas o Escorial, o Rubi, o famoso, o Fogoso e tantos outros cavalos lusitanos já numa zona de excelência. Esses cavalos valem hoje na Europa 300, 400, 500, às vezes 1 milhão de euros. O próprio cavalo do Escorial, Escorial vale muito, mas o próprio Equador deve valer alguns milhões de euros. Então, nós estamos falando de uma realidade, nós estamos falando de uma coisa que a gente pode investir e pode ter retorno. Quando você fala que o cavalo lusitano já chegou, né? Quando que você vê que foi esse marco e ele veio, o que veio por trás? Quer dizer, foi uma mudança no tipo de criação, do tipo de morfologia do cavalo? O que exatamente que mudou para fazer, para alcançar esse nível? Acho que a excelência, tanto dos criadores, que apostaram firme, porque criar cavalo não é fácil, desde a cobrição até você investir nas altas provas, com viagens, inscrições, etc., é uma coisa muito complicada. É uma coisa que você compete com os melhores cavalos do mundo. Quando você chega num CDI 5 estrelas, você compete com os melhores cavalos do mundo. Quando o João foi para Arren, ele competiu com o Totilas, entendeu? Então, você sabe o sarrafo. O sarrafo é muito alto. Você tem que ter o melhor veterinário, a melhor radiografia, a melhor alimentação, o melhor tudo. Você é a Fórmula 1 do esporte, não é? Então, quando eu acho que caiu a ficha, foi quando a gente deixou de entender que o cavalo lusitano não era aquele bibelô para passear só, aquele cavalo que fazia quitação de trabalho por falta de outra coisa para fazer, não é? Era um cavalo que você via lá em Queluz, na autoescola, na escola de Queluz, fazendo exercícios que tinham que ter alguma função. E a maioria deles você vê na dressagem. Por isso, eu sou entusiasta da dressagem, você sabe, há muitos anos eu invisto na dressagem. Antes dos meus filhos, eu já investia com o Roger e com outros funcionários meus. Comprava cavalos muito caros para meus funcionários montar, quer dizer, não é uma coisa que eu faço só pelos meus filhos, mas eu acredito no lusitano. Acredito que em breve a gente vai ter cavalos brasileiros lusitanos de altíssima qualidade, tanto quanto os portugueses. E a minha meta é mandar para Portugal 3, 4 cavalos por ano que possam fazer grande prêmio com uma pontuação próxima a 75%, por enquanto. Eu lembro uma vez que a gente conversou, acho que deve fazer uns 2 anos, mais ou menos, você falou que a estratégia do Ilha Verde era justamente criar cavalos nacionais e pegava alguns exemplares, 2, 3 por ano, mandava para a Europa, junto com alguns, inclusive, funcionários, para competir, para desenvolver os animais, abrir o mercado e deixar mais conhecido. Mudou algo nesses 2 anos? Você vê uma evolução? Óbvio que ano passado foi um ano completamente atípico por causa da pandemia. E quais são os planos para a próxima década? Continua nessa dobradinha? Deixa eu te falar, Roberta, não mudou nada, muito pelo contrário, você não pode mudar. Uma estratégia não é de um ano, uma estratégia de muitos anos, não é? Então, eu acabei de mandar semana passada mais um cavalo para lá, o Legolas, que é um grande garanhão, e um cavalo de futuro na dressagem. Antes eu tinha mandado o Hussein. O Hussein só foi campeão de Golegan, campeão de Cascais de morfologia, campeão português de adestramento júnior e agora vai fazer o campeonato europeu. Então, um cavalo brasileiro que foi reconhecido já, um garanhão reconhecido,
ganhou dos portugueses lá. Primeiro, quero dizer que eu tenho o maior respeito pelos portugueses, e Portugal é uma paixão para mim. Eu quero morar em Portugal. Então, eu tenho muito orgulho. Quando eu falo ganhamos de um português, significa ganhamos dos craques, né? Com muita humildade. Mas o fato é que você não pode mudar a sua estratégia todo ano. Você tem que ir atrás daquilo e solidificando e sendo mais relevante e cada vez mais relevante. Eu tenho a sorte de ter o João Vitor, que é um cavaleiro olímpico, que está montando um super cavalo, que é o Escorial. Nós temos outros cavalos lá nossos e também da Horse Camp Line sendo treinados, mas a gente está, obviamente, a nossa meta agora é ir para Tóquio com o Escorial, mas a gente já está fazendo planejamento de Paris. Não só de Paris, dos campeonatos europeus e tudo mais. A nossa função no Ilha Verde é criar cavalos de esporte, de dressagem, a sério. Quer dizer, cavalos que a gente faz raio-x com um ano, a gente volta a fazer o raio-x com 3, 4 anos para ver se alguma coisa se modificou, a melhor alimentação, os melhores veterinários, o melhor tratamento. Os nossos cavaleiros daqui do Brasil, passam muito tempo em Portugal e na Alemanha treinando, porque não é só o João que está na Europa. Eu tenho 3 cavaleiros que aprendem inglês, que vão para a Europa, que ficam lá meses, treinando com os melhores professores do mundo. Norbert Van Lack, Paulo Gaetano, Nuno Chaves e tantos outros, que não adianta só ensinar o João. Não adianta só o João virar um cavaleiro. Os cavalos saem daqui, eles têm que sair muito bem montados. Entendeu? Os cavalos tem que fazer esse intercâmbio, né? Sem vícios. Os cavalos não podem chegar lá todos atrapalhados, entendeu? Os cavalos têm que chegar lá já para o João dar uma arrumada na história, fazer provas e vender depois, ou ficar. Nós não criamos só lusitanos, nós criamos cavalos alemães também. É uma outra vertente da nossa criação. E tanto para um quanto para outro, a excelência é incrível. Mas voltando ao lusitano. O lusitano, para mim, tem uma coisa que nenhum outro cavalo tem, que é a nobreza. Sabe? A nobreza, essa coisa do lusitano ser um cavalo tão espetacular, tão generoso. Para quem cria cavalo alemão, que são ótimos, são cavalos atletas, mas a gente sente um pouco essa diferença da bravura. Bravura não é braveza, Roberta. Braveza é o coice da vaca, entendeu? A bravura é um sentimento que o cavalo passa para o cavaleiro. Isso. Coragem. É coragem. Coragem. É vontade de ser montado, entendeu? Isso só o lusitano passa. Então, eu fico muito feliz de estar falando aqui para a Associação dos Criadores. Falei que ia acabar a luz? Mas não tem problema, estava tudo... A gente vai no escuro. Não, tá piscando desde o meio da tarde. Deixa eu só pegar esse gancho. A gente recebeu... Eu abri uma caixinha no Instagram perguntando sobre... Para as pessoas mandarem perguntas, e uma que chegou é se como os seus objetivos na criação mudaram ao longo dos anos, ou se eles foram sempre os mesmos. Acho que a gente respondeu, né? Sempre teve esse foco do adestramento mesmo. Sempre foi o foco no adestramento. A gente começa a criar... Nós temos 20 éguas, né? 20 éguas lusitanas e 7 alemãs. Todas elas com sangue de adestramento. Todas elas foram montadas, são só cobertas as éguas que foram montadas e que têm passo, trote e galope. Nós utilizamos apenas como garanhões cavalos de grande prêmio. Então, tanto as éguas quanto os cavalos são escolhidas por essas características. Não é? A meta é dressagem de primeira categoria. Não é? O que nós sempre procuramos fazer é ter linhagens que a gente sabe que deram certo no mundo afora. Por exemplo, do lusitano, o Peralta, a Seno Solar, esses sangues que já foram utilizados com outros criadores e deram certo. Não é? Em alguns casos, eu uso o Tulum, eu usei muito o Portugal, que foi um cavalo meu de grande prêmio e tal. A mesma coisa com o alemão. Então,
Lá na minha casa, como eu te disse, a gente só cobre égua montada. Se a gente gostou da égua, se a égua tem características para fazer dressagem, ela é coberta. Se ela é muito, muito boa, se ela é espetacularmente boa, a gente tira o embrião e deixa ela montada. Se ela é uma égua que tem bom passo, trote e galope, mas eu tenho melhores, ela vai para a criação. E agora, isso também responde uma outra questão que chegou pelo Instagram, que é como você gosta de selecionar suas éguas, isso está feito. E agora, com esses novos métodos de reprodução, como, se eu estiver falando errado, você me corrija, e ICSIS, né? Isso torna mais fácil e melhor o aproveitamento das éguas? Sim, torna, mas é muito caro. Eu Tá. acho que você tem que fazer conta para criar cavalo. Quando você cria cavalo e ele passa um pouco de um certo preço, você precisa tomar muito cuidado e ter a garantia que vai sair bom. E nada no mundo garante que aquilo vai ser bom. Porque, sabe, pode ser... Certamente, vou fazer uma brincadeira aqui, né? O filho da Hortência com Michael Jordan não seria melhor que o João, entendeu? No adestramento, entendeu? Ou no basquete. Então, na minha opinião, mesmo um cara como eu, que não estava no esporte, tive a sorte de ter um filho que é um grande cavaleiro. Então, que não foi para o basquete, né? E que não foi para o basquete. Mas eu acho que, assim, é muito complicado essa história do ICSIS, porque você vai tirar vários potros e que não vão ser iguais. Não é? Há quem defenda, principalmente para éguas já com uma certa idade. Eu não sou contra, mas a última vez que eu fui fazer um orçamento para isso, era um orçamento tão caro, era tão absolutamente caro, que eu preferi não fazer. Tá. E como que você faz a seleção, falando em potros e potras, né, para ver quais serão suas reservas e quais que você vai vender? Bom, em primeiro lugar, desde pequeno, a gente faz, desde pequeno, quase uma vez por mês, a gente vê todos os animais do sítio, todos, todos, todos. E estuda as linhas sanguíneas, a gente estuda também o passo, o trote e o galope no campo, das éguas, dos potros, etc., e vai separando o que a gente vai ficar. Cavalos com pouca flexibilidade, dorso ruim e pouca atitude, pouca energia, nós procuramos separar. Eu não gosto muito de cavalo diesel, sabe? Aquele cavalo mais trator, eu não gosto muito. Eu gosto de cavalo gasolina com grande motor, não é? Então, quando a gente tem a maioria desses animais separados e já na idade de cobrição, né? Voltamos para aquele primeiro item lá que eu disse para você. Se as éguas forem de ótima amplitude, flexibilidade, passo, trote, galope, etc., etc., tudo bem. Caso contrário, elas viram barriga. Tá. Os cavalos, o que a gente procura fazer é só cobrir com garanhões que foram muito bons em grande prêmio. Fizeram grande prêmio e são muito bons em grande prêmio. Por exemplo, eu estou cobrindo com o Escorial. Fez o primeiro grande prêmio dele, fez 71%. Entendeu? Tá. O próprio Portugal, a mesma coisa. E assim por diante. A gente vai vendo cavalos. Eu cobri muito com o Tulum. Ele não fazia grande prêmio, mas ele fazia São Jorge muito bem. Foi um cavalo que fazia 72, 73 no São Jorge. E assim sucessivamente. Quer dizer, cavalos que já se comprovaram de alguma maneira, né? E eu observo também nas competições que você sempre leva equipe em cavalos novos, sempre faz algum campeonato paulista, um campeonato brasileiro, uns rankings. Como que você faz esse planejamento? Imagino que isso esteja também dentro da estratégia desse foco na dressagem. Bom, como eu te disse, tudo que a gente faz é para dressagem. Quer dizer, nenhum minuto eu perco pensando em outros esportes, salto, equitação de trabalho, nada disso. Não é que eu não acho que o lusitano serve para isso. Serve bastante. Mas não é meu foco. Eu acho que já é difícil para burro ter um foco, ter vários é impossível, não é? Então,
Eu particularmente acho que 4 anos, 5, 6 anos é onde você vê se aquele cavalo vai para frente ou não. Se você não fizer essas provas, se você não mostrar para os juízes esse crescimento do cavalo, se você não mostrar para os cavaleiros que estão montando esses cavalos que eles estão num crescente, para mim não é criação, para mim é compra e venda de cavalo, entendeu? Comprar e utilizar um cavalo, que eu também não tenho nada, eu compro cavalos. Agora acabou de chegar mais 2 na minha casa. São cavalos que eu acredito muito. Então, meu ponto de vista é que se você não tiver cavalos, fazendo jovens cavalos e as séries iniciais, você não é um grande criador. Não adianta ficar pensando só no Grande Prêmio, no São Jorge e tal. Isso não adianta, quer dizer, isso é uma escadinha, né? Se você não tiver relevância nos primeiros anos, a sua relevância nos mais altos, nos anos mais altos, pode depender de vários fatores, mas não de criação. Você pode comprar um cavalo muito bom e fazer grande prêmio, mas não é isso que eu sou. Eu sou um criador de cavalo. Eu quero que as pessoas olhem e falem, eu vou lá no Vitor Oliva comprar um cavalo, porque ele é um grande criador. Ele cria cavalos bons, que eu tenho certeza que não vai ter problema de raio-x, de piroplasmose, que não vai ter problema nenhum, entendeu? Que eu vou comprar um produto de qualidade, entendeu? Lá é sinônimo de qualidade, é isso que eu quero. Então, quando eu exporto o cavalo para os Estados Unidos ou para a Europa, eles sabem que o cavalo VO é um cavalo que eles podem comprar de olho fechado, que não tem nenhuma maracutaia, que não tem nada que possa trazer o cavalo. Quer dizer, graças a Deus, na minha fazenda, não existe piroplasmose, nunca existiu, graças a Deus. Então, esse é um problema menos. O problema de raio-x, esse problema todo ligado ao veterinário, e etc., etc., a gente está, aos poucos, conseguindo limpar, porque cavalos que a gente sabe que davam problema, ou de navicular, ou de OCD, etc., a gente parou de usar, e éguas também. Sim, então, que era genético, né? Então... Que era genético. Então, vai limpando, 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 e hoje a gente é realmente uma criação. Dá problema de vez em quando? É lógico que dá. Dá, sempre dá. Entende? Mas criar um cavalo, fazer o cavalo chegar a 5, 6 anos e ele ter problema para vender, eu acho uma burrice imensa, entendeu? Eu acho que você pode ter um cavalo que tem problema para o seu uso, mas tentar vender um cavalo que tem problema é uma grande besteira. Você falou em piro, né, para os Estados Unidos. Para a Europa tem muito a barreira do mormo, né, que até foi uma pergunta que chegou aqui do Marcelo da revista Horse. Como que você vence essa barreira? Como mandar os cavalos para lá? Isso ainda é um impeditivo muito forte? Eu acho isso uma besteira enorme. Uma besteira enorme. Uma besteira, uma judiação. Mas entendeu? ainda dificulta, né? Porque dificulta muito assim, você. Eu nunca ouvi falar de um cavalo com mormo. Eu nunca ouvi nada disso acontecer. Assim, eu ouço falar assim, a fazenda tal está fechada, mas doente de mormo eu nunca vi. E essa resposta, Roberto, eu quero que você saiba que é uma resposta de uma pessoa que não é especialista nisso. Estou dizendo o que o Vitor acha. Acho que isso é uma besteira e só atrapalha os negócios entre o Brasil e a Europa, entendeu? Não acho que ninguém iria vender um cavalo com mormo para ninguém, principalmente para exportar, entende? Acho que, não sei, mas assim, isso atrapalha muito. Hoje, um cavalo, para chegar na Europa, eu fiz isso há muito pouco atrás, custa por volta de $27 mil. Se fosse direto, ia custar 7. Porque só explicando para as pessoas, tem que fazer uma quarentena num outro país, né? Ficar um tem que ir tempo para os só para a Estados gente... Unidos, ficar 40 dias nos Estados Unidos e mandar tal. Quer dizer, encarece demais e é uma grande besteira. Eu não sei, sinceramente, como até hoje não teve um lobby... Olha, o nosso... Forte para derrubar forte. isso, né? Nós temos como é que é? Não é brigada, é uma... Bom, enfim, no Congresso, a Bancada. força... Hã? Como? Bancada.
Nós temos uma Bancada no bancada, Congresso. a gente tem uma bancada rural absolutamente forte. Eu não sei como até hoje isso não foi, não acabou com esse negócio, entendeu? Porque nós podemos ser exportadores de cavalo para o mundo inteiro, não é só lusitano, não. Entendeu? É de Sim, várias raças. todas as O boga raças, isso. larga, o cavalo de salto, isso só atrapalha e é uma besteira e eu acredito que, que é uma pena. É realmente uma grande pena. Pena. Chegou uma pergunta aqui: quais aprendizados da sua vida profissional, tanto de realizador de eventos, gestor, marketing, você levou para o Aras e para o adestramento? Primeiro, a excelência. Não adianta gambiarra. Em cavalo não adianta gambiarra. É assim, criar cavalo não é barato, Roberta. Infelizmente, criar cavalo, para muita gente que ama o cavalo, é muito caro. Qualquer coisa é cara no cavalo, não é? Então, eu acho que a pessoa precisa tomar uma decisão. O que eu vou fazer é para é um hobby ou que eu vou fazer um negócio? Se é um negócio, tem que fazer muita conta e tem que fazer o melhor possível e tem que investir o melhor possível. Tem que ter tudo do bom e do melhor, porque o cavalo é como um ser humano muito sensível. Você entende? Sim. Durante os anos que o cavalo... Olha, outro dia aconteceu uma judiação. Eu e o Cal éramos donos do Portugal. Portugal é um cavalo espetacular, um garanhão espetacular, um cavalo que fazia grande prêmio. Foi a web, foi um cavalo. Eu e o Cal, donos do cavalo, não estávamos usando o cavalo. Eu dei, junto com o cavalo para outros criadores, que trataram o cavalo muito bem, como se estivesse na nossa casa. O cavalo morreu no dia seguinte. Eu acompanhei. Entendeu? Assim, alguma coisa errada? Não, nada errado. O cavalo morreu. É muito sensível. As cólicas, os problemas enfim, milhares de problemas. Então, Baseado nisso, que conselho que você dá para quem está começando ou quem quer trabalhar com cavalo, seja na criação e seja em outras áreas também, né? Porque a gente tem um leque aí grande para você conseguir trabalhar com cavalo, inclusive com adestramento. Você já falou em foco, que eu acho que é uma coisa muito importante, administração, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu dou um conselho que eu dou para todo mundo, que é amar o que faz. Se você ama cavalo, se você se sente bem o dia inteiro mexendo com cavalo, como eu, como o João, meu filho, entendeu? Já é meio caminho andado. Tem muita gente. A maioria dos sócios da BPSL são apaixonados por cavalo, eles estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então, se você é apaixonado por cavalo, tente fazer o melhor possível. Se você quer vender o seu cavalo por um valor significante, que possa ser um bom negócio para você, capriche demais. Não é todo mundo que pode. Não é todo mundo que pode ter o melhor veterinário, a melhor... tudo. Porque é caro. Entendeu? Então, eu sugiro às pessoas que, assim, qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é fazer um animal que um dia vai valer muito dinheiro, é uma coisa. Se você quer criar para ter muito prazer, para dar uma montada no seu sítio, com suas crianças, que é tão bom quanto, é uma outra realidade. As duas são excepcionais, as duas são ótimas. Porém, para o esporte de alto nível, é como a Fórmula 1. Entendeu? Os investimentos são imensos. Os investimentos são... Só na Alemanha, se você for sair de um país para outro, só de transporte, são 2, 3 mil euros. Só disso. Para você pôr o cavalo numa competição, é mais 1.000 euros. Então, para você fazer uma competição, se você mora em Portugal, para você fazer uma competição vamos dizer, na França, você já sai de 4 mil euros. Por isso que eu acho que um projeto como esse, que eu estou vendo em Portugal, da Horse Camp Line, vem muito boa hora, porque eles estão profissionalizando esse amor que eles têm pelos cavalos. E isso é muito importante. É muito importante, fora todo o amor que a gente sente, ter uma estrutura
que possa fazer o cavalo lusitano chegar perto dos cavalos alemães. E aí, isso é bom para todo mundo, não só para eles, quanto para os cavaleiros, quanto para os funcionários, quanto para todos os criadores do lusitano. O mercado todo se fortalece, né? Estão chegando várias perguntas aqui nos comentários, eu vou tentar ler e fazer a maior parte. Juque Passos fala, fica claro que o retorno do investimento na dressagem é a venda do próprio indivíduo após a comprovação na competição. Mas você acha viável a criação de premiação forte nas provas de dressagem? Imagino que seja aqui no Brasil, porque lá fora a gente já vê esse cenário. Né? Olha, é por isso que eu estou torcendo tanto pela Bárbara Lafranc. Porque a Bárbara, que é uma das candidatas à presidência da Confederação Brasileira de Hipismo, fazer um pouco de um comercial da Bárbara aqui. Eu não tenho nada contra o outro candidato, sempre me tratou muito bem, uma pessoa que eu conheço do clube, sem problemas em relação ao outro candidato. Mas, em relação à Bárbara, ela é uma esportista. Ela é uma pessoa que faz adestramento. Ela é uma pessoa que tem uma filha que faz salto. Ela é uma pessoa que foi presidente já de uma grande confederação, de uma associação. Ela foi técnica de esporte. Então, ela respira esporte. Fora isso, é uma pessoa que tem posses, o que é bom para não depender, obviamente, do dia a dia. Ela pode dar o tempo dela para a confederação e, mais do que tudo, ela conseguiu um grande patrocínio para a confederação. Tem competições com prêmio, não vai, porque as pessoas têm que ir para a prova sabendo assim, se eu ganhar esta prova, eu vou pelo menos pagar o meu transporte, eu vou pelo menos pagar a minha inscrição, pelo menos vai acontecer uma coisa como essa. E eu posso ganhar dinheiro também. Toda premiação em qualquer esporte é muito importante. Então, a Bárbara trouxe isso, a Bárbara trouxe um projeto de presidência espetacular e sinto muita pena de ela não ter ainda resolvido essa pendenga aí de confederação. Espero que tenha uma outra eleição, obviamente, justa e limpa, para qualquer um dos dois serem realmente vitoriosos, porque o que teve até agora foi uma bagunça, né? Causada, na minha opinião, pelo próprio comitê de organização dessa eleição. A minha opinião é simples. Se você tiver uma grande confederação que dê o exemplo de gente que ama o cavalo, no salto, na dressagem, no volteio, em todas as outras provas, gente que ame o cavalo, que não queira usar aquilo lá como lobby para ser importante em alguma coisa na vida. Se você tiver lá uma pessoa como a Bárbara, repito, não tenho nada contra o outro candidato, é até muito simpático, mas eu sei que a Bárbara seria a melhor presidente desta confederação. Eu respondo a sua pergunta apenas dizendo o seguinte: sem bons diretores da confederação, sem bons funcionários da confederação, sem boa agenda da confederação, sem bons prêmios da confederação, sem boas clínicas da confederação, sem boas viagens, técnicos internacionais, esquece. Nós só viemos adiante, nós só fomos adiante na época do Betão, porque ele trouxe para cá professores internacionais, porque ele trouxe aqui a Mariette, estou falando da dressagem, ele trouxe a Mariette para cá, Vintage, que deu para nós um mínimo de conhecimento para poder fazer uma prova internacional. Fomos campeões sul-americanos, fomos bronze em 2 pan-americanos e podemos ser prata no próximo. Podemos ser prata. A única coisa que a gente precisa é ter uma equipe boa e treinada com bons cavalos. Desculpe, só para terminar. Não, claro. Eu me senti muito desamparado nos últimos anos. Muito desamparado. Eu fui parar na Rússia e não recebi um telegrama, olha, um telefonema, nenhum
e-mail agradecendo a nossa ida lá com dinheiro do bolso, porque nós fomos para lá tentar a vaga olímpica por equipe. Cada Só um para pagando. explicar para todo mundo, a gente conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos, mas pela não realização de CDIs classificatórios antes, não tínhamos índices, então alguns cavaleiros foram para a Europa nessa tentativa. Falta organização, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É fácil apontar o dedo, você entendeu? Mas eu nem estou apontando o dedo, eu só fiquei particularmente triste porque não houve um telefonema falando assim, obrigado pelo que vocês estão fazendo. Não foi só eu, o João, não. Foi o João, foi o filho do Manuel Tavares de Almeida, foi empregado. A gente gastou uma fortuna para tentar trazer a equipe, conseguir... Manter a vaga da equipe. E, sinceramente, não sei o que aconteceu, fomos desamparados, entendeu? Agora, estamos, obviamente, com uma vaga olímpica, né? No meio desse individual, no meio desse imbróglio da confederação, todo mundo querendo saber o que vai acontecer, o João fazendo prova, ele já tem um dos resultados do MER, um resultado bastante bom. E assim, o que a gente precisa, obviamente, agora é de respostas. Como é que isso tudo vai ficar? Entendeu? Quem vai ser? E um projeto no longo prazo, né? Você sente também essa falta de pensar em ciclos olímpicos, 2, 3 ciclos, e não só também preparar os profissionais que estão no topo, mas fomentar a base, fomentar a massa, os amadores, para que daqui a 15 anos, 10 anos, a gente mantenha e tenha novos atletas, quer dizer, profissionalize isso também em linha com uma questão que a gente recebeu aqui, que é o que você acha do nível dos atletas brasileiros, se a gente tem bons profissionais aqui e talvez o que faltaria para isso, né? Bom, por partes, né? Falta tudo. Falta grandes competições, falta tudo. Mas o lado bom da história é que, quando eu fui presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Puro Sangue Lusitano, a gente fazia uma competição, apareciam lá 15, 16 pessoas. Hoje aparece 150. Hoje aparece 170. Por quê? Porque o adestramento, por causa de algumas pessoas, como o João Vitor, como a nossa querida Luísa Almeida, os irmãos dela e outros, mostraram que é possível fazer e ter excelência nesse esporte. Graças a Deus, a gente está vendo que o adestramento só está crescendo. Você sabe disso melhor que ninguém. Melhor do que ninguém. Você é a pessoa que mais se dedica a isso, portanto, acho que todo mundo só tem que agradecer a você. Então, é possível. Agora, as pessoas têm aqui os seus técnicos brasileiros, que são muito bons, mas precisam de outros cursos. Nós precisamos de cursos de tudo, de juízes, de cavaleiros, de grooms, de tudo. Nós estamos todos fazendo do jeito que a gente pode, com o dinheiro próprio, que não é barato, entendeu? Num país onde a gente tem o Doda, onde a gente tem o Rodrigo, no hipismo, nós somos medalha de ouro olímpica. Não estou falando só do adestramento. No salto, nós somos importantíssimos. Quer dizer, nós temos o 3º ou 4º maior rebanho equino do mundo, gente. Entendeu? Eu acho que o cavalo, no Brasil, é muito importante. É muito mais importante que outros esportes, entendeu? Estamos sempre pedindo, sempre com o pires na mão. Acho que isso não pode acontecer. Eu acho que os criadores pequenos têm que se sentir apoiados pela confederação. Por isso, conversando, a Bárbara foi, por um tempo, dona do cavalo que o João disputou o Pan-Americano. Eu conhecia, eu sei como ela pensa. Eu não sou sócio dela, não trabalho com ela, hoje não tenho nada a ver com ela. Eu só acho ela uma pessoa que teria toda essa capacidade para fazer, torço para que ela
venha a ser a presidente, acho que nós vamos ter uma grande presidente. E repito pela última vez, não tenho nada contra o outro candidato. A única coisa que eu tenho é a certeza que ela vai ser a melhor presidente que a Confederação já teve. Estão chegando várias perguntas. Gente, se vocês puderem fazer na caixinha, é melhor, senão eu perco aqui, mas vamos lá. Chegaram duas mais ou menos na mesma linha, então eu vou resumir, que é como o esporte, o adestramento, no caso, poderia ser melhor vendido para patrocinadores. E aí aqui eu imagino que a pessoa esteja perguntando não só patrocinadores do meio, mas é um esporte que você teria aderência a carros, né, a montadoras, a cartões de crédito. Você vê isso e aí também, talvez também como uma forma de você melhorar as competições, melhorar a premiação, trazer mais gente? Isso poderia ser um caminho? Primeira parte da sua pergunta é assim, o esporte a cavalo é um esporte que ele tem uma beleza, ele tem uma nobreza que está muito próximo a muitos produtos, não é? O polo a cavalo tem, não é? O salto tem. No mundo inteiro tem patrocinadores para essas modalidades. Quer dizer, no Brasil, bem executadas, CDIs bem executados, que tivessem festas, que podia ter um show depois, que podia ter, enfim, música, etc. Coisas bem feitas, modéstia à parte, como eu fiz na minha casa. Eu fiz 2 vezes um troço chamado IRDM, International Riding and Dressage Meeting. Os 2 foram superavitados. Quer dizer, além de gastar quase $500 mil em cada um, eu ainda tive lucro. Os patrocinadores foram... Qual o segredo? Oi? Qual foi o segredo? Fazer direito, fazer de uma forma que a experiência para o patrocinador seja positiva. O banqueiro, o que ele mais quer é conhecer gente que possa abrir conta no banco dele. O cara que tem um carro de R$1 milhão, o que ele mais quer é conhecer pessoas que possam comprar o carro dele. Nós fizemos aqui, no meu Aras, um test drive com carro, venderam 3 carros de R$1 milhão. Quer dizer, o cara patrocinou com 150, vendeu 3 milhões. Não é só isso. É um lançamento de uma cerveja nova, é um lançamento enfim, de uma joia com tema hípico, e assim por diante. Quer dizer, você tem que criar toda uma experiência que faça, obviamente, as pessoas se interessarem. Aquelas 3, 4 horas que você passa ali tem que ser extraordinárias. É como você vê em Aachen, ou como você vê em qualquer cidade alemã, ou como você vê em Golegan, por exemplo, que é apenas uma grande feira de cavalos, assim de patrocinadores. Porque é uma experiência muito boa. Aquelas 2, 3 horas que você está lá, fazendo o que você ama fazer, te abrem a cabeça para outros patrocínios. É ali que você vai ver um uísque novo, é ali que você vai ver uma cela nova, entendeu? É ali que você tem essa palavra tão importante que é a experiência. Porque hoje, Roberta, ninguém compra mais um carro sem fazer um test drive. Então, se você consegue fazer um evento onde você faça um test drive, isso é demais de importante já. Então, a minha opinião é o seguinte, todos esses esportes poderiam ter grandes patrocinadores. Não tem, porque são mal feitos. Chegou uma pergunta aqui, você tinha mencionado Piro e que não tem no Ilha Verde, como que você fez? E até vou dar a dica para a pessoa que no YouTube do Adestramento Brasil eu fiz uma entrevista longa com o Dr. Orfeu sobre Piro. Agora, se você quiser também contar isso, como que você faz todo esse controle, acho que é interessante. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nenhum outro animal lá sem ser cavalo. Entendeu? Porque as pessoas pensam em gado, mas também tem outros animais que trazem o carrapato, o bug lá, quer dizer, lebres, capivaras e tantos outros, aves e tal. O meu agrônomo, quando chegou lá, falou assim, vamos acabar com todos esses animais. A partir daí, a gente começou a cortar... Bom, teve um trabalho longo. A minha sugestão... Demora, né? Demorou 2, 3 anos. Eu faço isso há 30. O fato é que você tem que ter um profissional que te ajude nisso. Não é um conselho do Vitor Oliva, assim, faz assim, acabou. Você tem que ter um grande agrônomo. Como eu falei, se você quer criar direito, você tem que ter os melhores do seu lado. Se você economizar numa coisa como essa,
O resto vai tudo para o lixo. Você entendendo? Tem uma piadinha que é assim: quanto precisa de cocô para fazer uma tonelada de chantilly virar cocô? É uma colherzinha. Porque na hora que você mistura, aquilo tudo tem que jogar fora, entendeu? A mesma coisa com cavalo. Uma coisinha errada que você faz, uma pequena coisa errada que você faz, entendeu? Vai tudo para o lixo. Né? É uma história meio estranha, mas é verdadeira. Porque se você economizar no ferrador, no dentista, na serragem da baia, aí a serragem fica úmida, o teu cavalo pode ter uma laminite. Então, é tudo muito interessante, é um grande desafio, um imenso desafio, e eu pulei nesse desafio de ponta cabeça. Por quê? Porque eu já estava me aposentando da minha empresa, graças a Deus eu deixei a minha empresa na mão de gente muito mais competente que eu, e falei assim, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ser fazendeiro, e vou ser um grande fazendeiro, entendeu? Para não falar outra palavra. Então eu acordo lá às 7 horas da manhã e vou dormir feliz às 9 ou 10 horas, porque eu sei que no dia seguinte eu vou fazer a melhor coisa do mundo, que é criar cavalo. Não tem nada melhor, fora a minha família. Eu quero ver, eu quero olhar, eu quero palpitar, eu vou de baia em baia com uma cenoura na mão para ver os dentes dos cavalos, etc. Só pode dar certo, Roberta. Não pode dar errado. Você falou bastante em foco, determinação, esse olhar do dono. E uma coisa que eu tiro bastante disso é que quando você diz foco, você me parece que trabalhou toda a linhagem e organizou tudo para o adestramento, né? É isso que você dá de lição para quem está não só começando, mas para o criador que tem esse foco ou que criava talvez com uma outra característica que queira mudar para o adestramento, entender bastante da modalidade? Eu posso dizer o seguinte, seria muito leviano e arrogante da minha parte falar, gente, façam como eu. Eu estou fazendo isso há 30 anos. Não é? Quer dizer, eu já tenho umas éguas, uma linhagem de éguas que podem, obviamente, me levar para algum lugar, vamos chamar assim. Não é de um dia para a noite que você faz. Mas, sem dúvida nenhuma, seria muito arrogante da minha parte dizer assim, dá para fazer, qualquer um dá para fazer. Não dá. Você precisa despejar um investimento muito grande. Acho que várias pessoas estão fazendo isso, mas são centenas de investimentos juntos. Então, é assim, mosca. Vamos tentar exterminar com a mosca ou diminuir a mosca ao máximo. Isso é um investimento complicado, que você precisa ter quase um trabalho de dia a dia para fazer isso. A mesma coisa, o pasto. A mesma coisa, os grãos que eles vão comer. E assim por diante. Né? Às vezes, você está fazendo tudo isso e não está observando que o cavalo está com um pequeno ferimento na boca e não come, está emagrecendo. Então, tudo isso é muito, muito, muito complicado. Criar cavalo, para mim, é para adestramento. Porém, tem pessoas que eu conheço que criam cavalos para lazer com uma alegria que quase me dá inveja. Entendeu? Seus filhos estão montando, sua mulher está montando, todo mundo está montando, estão felizes da vida, e esse é o objetivo deles. Portanto, não há uma regra para todo mundo. Não há. Esse cavalo que todo mundo está montando não precisa ser perfeito, não precisa ter raio-x perfeito, não precisa ter 1,68 m. Esse é o cavalo que vai te dar prazer. Portanto, esse é um cavalo... E nessa linha, só como eu queria entender como que você faz a leitura do mercado comprador, né? Você falou, o cavalo não precisa ter 1,68 m. O seu comprador, ele é mais amador, ele é mais profissional, é um mercado externo, interno? Como que você direciona, voltando, você direciona a criação olhando o criador
ou você tem levado a sua criação, a sua linhagem de uma maneira e aí os compradores vêm? Olha, todos os dias eu tenho compradores ou me ligando ou indo no Ares. Todos os dias. Todos os dias tem alguém querendo um cavalo de alguma especificidade, quer dizer, ou um cavalo de 4 anos bem montado, ou um cavalo... As pessoas falam assim, eu preciso de um cavalo de 4 anos bem montado que vai fazer dressagem. É um preço. Eu preciso de um cavalo de 8 anos já fazendo passo, trote, galope, exercício de grande prêmio. É outro preço. Todos os dias tem alguém. Se eu tivesse... Hoje eu tenho muito poucos cavalos à venda, muito poucos, 2 ou 3. Vendi quase todos esse ano, por bons preços. Vendi cavalos na Europa por muito dinheiro, centenas de euros, porque justamente eu entendi o mercado como é. É um mercado comprador de cavalos mansos, bonitos, e se tiverem fazendo grande prêmio ou perto... Olha, eu vou te dar uma noção de preço. Um cavalo... E conforme a nota, ele vai ficando mais caro, né? Não, vou te dizer, olha, um cavalo fazendo 68 pontos, 66 pontos num grande prêmio na Europa. Se ele fez 3 grandes prêmios, ele vale 150 mil euros no mínimo. Cavalo que tenha bom raio-x, sempre essas coisas todas. Um cavalo que faz 68 pontos, 3 vezes consecutivos no grande prêmio, vale 300 mil euros. Um cavalo que faz 75 pontos, 3, 4 vezes, é cavalo para mais de 1 milhão de euros. Então, se você tem um cavalo, lusitano ou não, fazendo grande prêmio, fazendo 75 pontos, um bom cavaleiro, regularmente, você tem 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros. Quantas vezes eu já vi amigos meus com cavalos desse porte falar assim, eu não vendo por esse valor, não vendo. Várias vezes. Várias vezes. Nós temos esse projeto hoje, que é o projeto Horse Camp Line, que é um projeto que vai revolucionar o mercado de cavalo, porque está sendo tudo tão bem feito, tudo com tanto planejamento, tudo de uma forma tão esportiva, que eu acho mesmo que era o que faltava no lusitano. Em vez de um ou outro aspecto trabalhando separado, eles conseguiram reunir talentos inacreditáveis. Não cabe a mim contar, eu acho que você deveria entrevistá-los, entendeu? Que você vai, obviamente, ter uma entrevista muito melhor com eles e depois com o João, e eles podem te contar tudo isso e tal. Mas eu estou muito feliz do meu filho poder trabalhar na Horse Camp Line, entendeu? E não é só meu filho, são outras pessoas também que estão trabalhando e muito felizes lá. E aí a gente volta na questão do profissionalismo e do investimento, né? Porque para um cavalo chegar num grande prêmio rompendo a barreira dos 70%, você tem que olhar tudo que foi para trás, né? Eu acho que a gente tem no cavalo alemão um grande exemplo, que é o Castleman, não é? Também o sócio dele, que agora me fugiu o nome, Schockmüller, né? Quer dizer, aquilo lá é o sarrafo. Menor que aquilo você não pode fazer. Você não pode fazer nada abaixo do que fazem na Alemanha. Não tem cabimento você achar que você vai fazer coisas piores que faz na Alemanha e vai chegar perto deles. E o investimento dos caras é de milhões de euros. Para você ter, não é 2, 3 cavalos, é para você ter 20, 30 cavalos de 1 milhão de euros. Os caras fazem um leilão no fim do ano, que é o famoso leilão PSI, Performance Sales International, que é um leilão que eles faturam 30 milhões de euros num dia. Se eu não estou enganado, é 13 ou 30 milhões de euros. Acho que 30 milhões de euros num dia. Eu não faço a mínima ideia. Mas é importante você entender o trabalho desses caras, entendeu? Os grandes cavaleiros do mundo já foram trabalhar lá.
Uma coisa que eu queria dizer também, que a gente falou muito de dressagem, é assim, eu tenho muita sorte de estar falando com você aqui. Obrigado de você estar me entrevistando, obrigado ao Ismael também de ter me convidado, mas a verdade é que eu só estou aqui por causa de uma pessoa, que é o João Vitor, meu filho, que é um talento incrível, que é uma pessoa que se dedica 10 horas por dia, 6 dias por semana, está sempre feliz, sempre dedicado, uma pessoa assim, que vale ouro, que é assim, eu fico quase emocionado de falar do João, porque eu noto o quanto ele, além de dedicado, está crescendo nesse esporte, né? Ele agora nesse cavalo escorial, que é um cavalo maravilhoso, que é o cavalo que mais sêmen vende no mundo, né? Cavalo que só dá filhos campeões. E eu fico muito impressionado como o João tem essa capacidade de entender onde ele quer chegar e vai focado diretamente naquilo. Ele não olha para os lados. Ele tem um gol, que é ser um grande cavaleiro, e ele vai atrás disso. Então, eu tenho muito essa sorte. Tenho um filho em Portugal, na Alemanha, tal, e sem ele nada disso teria acontecido. Então, eu sei que ele está me vendo. Um beijo, João. Tenho muito orgulho de ser seu pai. A gente está caminhando para a reta final, temos aí 4 minutinhos. Chegaram algumas perguntas aqui. Tem desde se o Aras é só para criação, se tem pensão, se você vê uma genética específica que você procura usar no futuro. E eu vou só resumir que tem mais uma aqui também, que é quando você começou a criar metade lusitano e metade alemão. Você conseguir ser bem rápido nessa miscelânea de perguntas. Metade lusitano, metade alemão, há 4 anos atrás, quando o João voltou da Alemanha com os cavalos que ele ganhou de presente, umas éguas que ele ganhou de presente. A outra pergunta, qual era? Pera, que eu já até esqueci. Se você vê alguma genética em específico que você procura usar no futuro. Não, isso muda muito, sabe? A gente está sempre procurando grandes éguas. O segredo são as éguas. Como em tudo, as mulheres que mandam, entendeu? Então, assim, o grande criador está sempre procurando grandes fêmeas que possam dar grandes filhos. Eu acho que é assim. E aí as éguas, que você falou, os criadores estão sempre procurando as éguas, mas a gente, pelo menos empiricamente, e talvez mais aqui no Brasil, a gente, óbvio, o número 1 do mundo do ranking do dressage é uma égua, né? Mas pensando aqui no Brasil, empistam-se menos éguas? Como que você faz como que você entende que ela é boa? Como que você tem essa comprovação? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho montado éguas e cavalos. Hoje, todos os meus campeões brasileiros são éguas. Todas as minhas campeãs brasileiras são éguas. Se você vê o Ilha Verde, eu só ponho éguas e tenho me dado muito bem. Alguns cavalos. Até porque, para falar a verdade, Roberto, eu tenho vendido muito cavalo. E a grande maioria das pessoas ainda não acordou que éguas e cavalos dão os mesmos resultados. Entende? Então, as pessoas querem cavalos, garanhões, tal, mas na dressagem, os grandes animais são castrados ou éguas. Pouquíssimos são garanhões. Pouquíssimos. Um ou outro. Então, o que a gente tem feito é montar muita égua, todas. E eu tenho, graças a Deus, um grupo de éguas incrível, incrível. Fico muito feliz de ter grandes éguas. Nosso tempo chegou ao fim, queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo. Recebemos vários comentários aqui positivos, agradecendo. Sim, vou deixar salva no IGTV da própria BPSL. Vitor, muito obrigada e até uma próxima. Roberto, você é uma craque, sou fã de você, do trabalho que você faz. Gostaria que mais gente estivesse falando da dressagem. Estou à sua disposição e acho que deu para ver o quanto eu amo criar cavalo e quanto eu amo a dressagem. Um beijo grande para você e obrigado pela paciência de todo mundo que passou essa oreta aqui vendo a gente. Eu que agradeço.
Muitíssimo obrigada a todo mundo que acompanhou. Até a próxima!